Neja, o que é ser poeta? Que pergunta difícil, Mateus. Mas eu sempre me lembro de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa diz que ser poeta é a condição dele de estar sozinho. Para mim, ser poeta é a minha condição de estar com todos. Eu prefiro o coletivo. A palavra é coletiva. Quando nós trabalhamos, a palavra é como a pedra no lago. Começam a se formar em círculos e nós entramos no inconsciente coletivo. E é a palavra que nos guia. Então, ser poeta é minha condição de estar com todos. As coisas que nos olham, mas nós às vezes não descobrimos isso. Nós achamos que somos nós que olhamos para as coisas. E são as palavras que nos escrevem, ou nós que E escrevemos as palavras que nos escrevem são maiores do que nós. Foi a palavra que deu o início ao mundo. E é a palavra que vai julgar o mundo. Nós, poetas, ficamos entre as palavras do começo e as do fim. Por isso que nós vivemos do círculo, sem começo nem fim. Quando é que o senhor pode dizer que percebeu, ou se descobriu, ou se tornou poeta? Olha, eu tinha em torno de 12 anos com a primeira namorada. Eu, de repente, comecei a perceber que tudo o que eu fazia, tudo o que eu escrevia se tornava verso ou poesia. Porque a poesia, às vezes, não precisa do verso. Há também a poesia em prosa. Mas é um encantamento da palavra, a palavra que adormece. E nós conseguimos acordá-la. E também nós conseguimos dar velocidade à palavra, como se ela fosse um raio, um clarão. Aí eu me lembro de Ovídio. Ovídio dizia tudo o que ele falava era verso. Então a poesia é bem maior do que nós. Eu não sei de onde veio. Talvez do abismo do absoluto. E nós, poetas, entramos também no abismo do absoluto, porque entramos na palavra, que é o absoluto. E eu gosto até de dizer que eu estou perto da terra para poder ser plantado. Se eu fico no ar, eu disse, aliás, no primeiro livro meu, do ar não nasce em paz. É preciso entrar dentro da terra, entrar dentro das coisas e ser plantado, depois ser árvore, depois estar nas gerações, ou inclusive ficar como uma semente no ventre dos pássaros e continuar. A palavra continua. Essa é a nossa sorte. Eu não sou um escritor midiático, nem quero ser. Eu podia ser. A palavra me ama e eu amo a palavra. Aliás, a palavra me amou primeiro. Eu me lembro quando estava na biblioteca do meu pai. Meu pai era negociante, mas encheu a casa de livros. Foi quando eu conheci Machado de Assis, José de Alencar, Shakespeare, Victor Hugo, Dante Alighieri. E ficaram, então, meus poetas preferidos, Camões. Eu descobri que existia um mundo na palavra e que a palavra tem aroma, tem cor. E
Cada palavra é um mistério, não só de existir, mas também uma floresta de símbolos. Nós, poetas, buscamos esta floresta e entramos dentro da nossa infância, que também é uma floresta. Neja, o senhor é poeta, romancista, contista, ensaísta, historiador da literatura, mas a gente pode dizer que isso foi a sua profissão? O que é que a gente pode diferenciar dessa vocação de escritor para a sua profissão que o senhor teve durante toda a vida? Não, eu sempre separei a vida jurídica da vida de escritor. Mesmo que em muitos júris eu escrevia poemas. E depois fazia o júri, porque eu me acostumei de poder assistir uma televisão e estar escrevendo. Porque o escrever é uma outra consciência, é uma outra dimensão da realidade. Então, quando se é poeta, ou se é escritor, ou se é ficcionista, nós entramos numa outra dimensão. Então, nós não temos medo da realidade. A realidade que tem que ter medo de nós. Porque é interessante, Hilke diz que a beleza é terrível. Há uma terribilidade, sim, na beleza. Assustadora. E assusta muito o mundo. E nós vivemos num tempo de marginalidade cultural. Embora haja uma encenação de cultura, uma encenação de educação, mas o que é tangível é muito raro. Nós somos sobreviventes da palavra. E ainda bem, porque a palavra nos ama. Mas o mundo não ama a palavra. O mundo hoje ama a imagem, a superfície, o que é técnico, o que chamo de inteligência artificial, mas que não pode ser maior do que a inteligência do homem. Porque se o homem não reger a inteligência artificial, o homem se torna servo, escravo, dominado. Isso é uma onda. Como houve a onda de estruturalismo, como tantas outras ondas pelo mundo. O que vive ainda é o homem humano, como diz Guimarães Rosa, o homem humano travessia. Nós não podemos perder a humanidade. Enquanto houver palavra, haverá humanidade, haverá sonho, haverá imaginação. Porque a imaginação é quando a memória começa a vazar e começa a trazer sonhos. Nós vivemos de uma imaginação que nos ajuda a viver e nos muda, porque é palavra. Agora me diga, Nigel, sobre essa questão da vocação e da profissão, o senhor disse que separa muito bem. Eu separo. O direito, eu era um homem do direito com a linguagem jurídica e eu separava o poeta do promotor público, o promotor de justiça, Agora, para que não usasse no júri o poeta para influenciar o promotor. Então, eu dizia que eu era Carlos Nejar como poeta e Luiz Carlos Verzoni Nejar como promotor, que não misturassem as coisas.
Entretanto, o que aconteceu na minha vida? O escrever, a poesia, mais tarde a ficção, tomou conta da minha vida. Então, o Luiz Carlos Verzoni Nejar sumiu com homens jurídicos. Ficou o poeta. E qual foi o questionamento do João Cabral, quando ele perguntou se E você o João conseguiu Cabral me perguntou, Nejar, como tu pode ser poeta sendo promotor de justiça? Aí eu respondi para ele, ô João, o promotor é um cavaleiro andante da justiça. E no momento em que se faz justiça, nós escrevemos o mais belo poema. Porque a beleza não está longe da justiça. A beleza é o esplendor da justiça. Ele ria muito. Ele ficou meu grande amigo. Aqui, dedicatória a ele até. Depois eu quero apresentar, está lá na obra poética dele. E nós nos vimos seguidos lá nas sessões da Casa de Machado. Mas eu aprendi a dividir. Eu gosto de ser, inclusive, advogado, porque é uma coisa que não me deixa enferrujar por causa da palavra. Mas o ato de escritor é diferente. Mesmo que eu tenha usado a linguagem jurídica na poesia, nos livros, por exemplo, Danações e Ordenações. Porque há na palavra jurídica algo de ancestral que os juristas não percebem. Só podia ser percebido por um poeta. A poesia trabalha o ancestral. Nejar, o senhor já recebeu diversos prêmios, né? A PCA, já foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura, já apareceu em listas dos 100 maiores autores da literatura vivos. Como é que o senhor se sente diante de tantos reconhecimentos em torno da sua obra? Olha, Mateus, eu acho que a imortalidade emagrece. E a glória engorda. Eu prefiro ficar entre a imortalidade e a glória, porque nada disso me sobe a cabeça. As coisas têm que me chegar ao coração, não à cabeça. E é melhor ainda, me chegar junto à terra, que me dá um senso de humildade. Eu acho que o grande fundamento o fundamento da criação é a humildade. A fé não é apenas algo religioso ou espiritual. A fé é um ato da arte também. Nós criamos porque nós temos fé. Eu nunca sei aonde o livro vai me levar. Eu sei que o livro nasce. A minha criação não é a criação de início, meio e fim. Ela pode começar do fim para o princípio, porque eu sou escrito e eu sou levado. Eu obedeço à palavra. A palavra sabe mais do que eu. E o Espírito sabe mais do que todas as coisas. Ele sopra sobre a palavra. Nós somos levados pelo Espírito. A palavra é levada pelo Espírito. Por isso que às vezes eu me lembro de um Mallarmé, de um Valéry. Valéry diz isso até, que a poesia fala por imagens. Nós somos imagens que falam. E mais ainda, as imagens nos pensam. Isso é uma forma de nós não sentirmos sozinhos no mundo. Por isso que eu digo que a poesia é um ato coletivo. Eu tenho personagens que são
coletivos. Quando eu traduzi, por exemplo, Martim Fierro, eu me senti lá no meu Pampa. Como foi Porque traduzir esse Martim livro? Fierro é um ser pampiano. Encontrei a linguagem lá do meu Rio Grande. Porque eu também sou pampa. Aí nós nos encontramos. Acho esse livro dos mais significativos, porque é um livro épico. O Pampa é épico. Ele não apenas toma a palavra, mas a palavra transforma. É o ato de mudar a realidade e de se encantar na palavra. Foi o que fez essa grande figura aqui, que está aqui, José Hernández. Eu tive a alegria de traduzir Hernández, como também tive alegria por esta editora, que acho que é uma editora revolucionária, a Voz, o Clube de Literatura Clássica, que é uma grande invenção dentro da divulgação de livros, porque é alguma coisa que se estende ao maior número de leitores. Quando as livrarias estão, infelizmente, desaparecendo, mas o livro continua vivendo. Eu traduzi para a editora também Calderón de la Barca, o grande poeta espanhol. Mas traduzir é um ato terrível, porque nós entramos numa casa mal assombrada, não só numa nova língua, numa nova estrutura, como nós encontramos os fantasmas dos autores. Ainda bem que eles também nos estimam, porque eles querem ser traduzidos. E como é que foi a batalha para traduzir Martim Fierro? Martim Fierro não houve até batalha. Eu tive batalha na tradução do último livro que eu traduzia de Calderón de la Barca, que é o Alcaide de Alcalá. Mas La Vida é Sonho foi uma tradução muito agradável. Há momentos que se desenrolam no verso, há momentos que são diálogos na prosa, mas não deixa de ser uma descoberta, sobretudo a descoberta do poder. O senhor pode ler um trecho do Martim Fierro para a gente? Leio. Na sua tradução? Aliás, aqui tem um trecho que eu gostava tanto, que me lembrei, e eu vou ler. Conheci muitos cantores com famas bem conseguidas, que por eles adquiridas não as querem sustentar. Parece que sem largar se consome nas partidas. Mas onde um gaúcho passa, Martim Fierro há de passar, e nada o faz recuar. Nem os fantasmas o espantam. E uma vez que todos cantam, eu também quero cantar. Cantando eu hei de morrer, cantando me hão de enterrar. E cantando vou chegar até aos pés do Pai Eterno, pois desde o ventre materno vim a este mundo a cantar. Minha língua não se trave, e nem me falte a palavra. Cantar minha glória lavra, e se me punho a cantar, cantando me hão de encontrar, e ainda que essa terra se abra. Sento-me na funda relva,
a cantar um argumento como se soprasse o vento. Faço tiritar os pastos, com ouro, copas e bastos, joga ali meu pensamento. Eu não sou cantor letrado, mas se me ponho a cantar, não tenho quando acabar, e fico velho cantando, ciclopas me vão brotando, como água, fonte a manar. Neja, o senhor foi amigo e companheiro de grandes outros escritores intelectuais. Eu queria que o senhor falasse de alguns dos mais especiais. Eu sei de Cassiano Ricardo, de Mário Quintana. Exatamente. Eu começo com Mário Quintana, meu companheiro, do Rio Grande, companheiro também. Nós fomos juntos à Farroupilha lançar livro. Lançamos livro também em Porto Alegre. E até aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu tinha lançado um livro infanto-juvenil e ele lançou o Baú de Espantos. E, curiosamente, em vez de eu dedicar o livro a ele me dedicou meu próprio livro, com a dedicatória a Carlos Nejar, com o abraço cúmplice do Mário Quintana. Conheci também Clarice Lispector, minha amiga. Ela previu, nessa dedicatória, eu não era ficcionista ainda, eu era apenas poeta. E ela, nessa dedicatória, anos antes, ela previu que seria ficcionista, dizendo que é tão burra quanto eu, ou eu sou tão burro quanto ela, não importa. A burreza é a da imaginação do abismo. O burro aqui não é aquela burreza de apenas pastar ou de carregar carga. É a burreza de entrar no absoluto da palavra. Eu conheci também e traduzi Jorge Luis Borges. Conheci pessoalmente. Como foi esse Me encontrei encontro com ele em São Paulo. Ele me abraçou e me deu essa dedicatória. Carlos Nejar, eu estou traduzindo com toda a minha amizade, Jorge Luis Borges. E o que você aprendeu com Borges, Neja? Eu aprendi muito com Borges, porque o ensaio dele é mágico. O conto dele também tem um pouco de ensaio. E descobri com Borges que não podemos deixar o lugar comum habitar o texto. A linguagem tem que ser sempre nova. É aquilo que eu, inclusive, já falei. São as palavras que nos inventam. Eu aprendi com Borges, com Clarice, com Guimarães Rosa, com Jorge de Lima, com tantos outros, que são as palavras que nos inventam. Nós temos que ter humildade e deixar que a palavra nos ocupe, nos invente. Aí que existe o milagre, porque é um milagre que se repete no encantamento. É um milagre secreto. É o segredo que está dentro da memória das palavras.
E a memória das palavras, Mateus, é a memória da espécie. Nós não entramos ali em vão. Nós entramos num território sagrado. Mas o profético só pode existir numa vida revelada. O espiritual e o profético não vêm apenas de um manifesto, vem de algo vivido. Lá do fundo, não é a superfície do lago, é a fundura do lago que vem à tona. E alcança a noite, as estrelas. Porque, como eu já disse, ser poeta não é ambição, é uma forma de estar com todos. Eu nunca estou sozinho. Eu estou sozinho, às vezes, quando eu fico aqui em casa, assistindo a televisão e tal, mas quando eu escrevo, nunca. Eu estou num tempo de gerações, eu estou entrando dentro de gerações. Eu não estou sozinho. Isso que me ajuda a viver. Às vezes pergunto, Nejar, tu tens uma energia incrível. Eu tenho que agradecer tudo a Deus. Tudo é dom, tudo é graça. Deus é que me deu. De fato, eu trabalho todos os gêneros, porque para mim o único gênero é o gênero humano. Não há limite na criação, porque tudo é linguagem. O romance, eu posso colocar a poesia, como eu posso colocar muitos gêneros no romance. A tradução é também uma criação, né, já? E a tradução é criação. Porque, no sentido geral, por exemplo, a poesia é intraduzível. Nós traduzimos, isto é, nós transformamos milagrosamente, sem esse poder divino, a água em vinho. Porque a água do texto muitas vezes é um rio com repuxo muito forte. Nós entramos dentro. Nós não podemos ser levados de roldão. Nós colocamos muito de nós na criação. Mas é a única forma de traduzir. Aliás, disse alguém que a tradução é recriação. Eu até acho que a tradução, a invenção da palavra sobre si mesma. Só quem pode entrar na palavra pode traduzir. Só poeta pode traduzir poesia. E o ficcionista, ficção. Mas a minha paixão é o gênero humano. Por isso que eu digo que não é gênero. O resto são variações didáticas. Eu acho que tudo é linguagem. Muito bom, né, já? E qual o livro que o senhor está lendo no momento, que até vi várias estátuas dele aqui? Olha, eu estou lendo aqui, estou relendo, como sempre, o vosso Dom Quixote de la Mancha, nessa tradução de Aquilino Ribeiro, que é maravilhosa. Qual é a sua relação com Dom Quixote? É imensa. Eu escrevi e publiquei o livro chamado A Engenhosa Letícia do Pontal. E até um filme feito por Wander Loureiro, que me chamou de Dom Quixote do Pampa. E é um livro que
sempre me renova. Não pelo lado, digamos, só das aventuras, ou do espírito de cavalaria, mas me interessa muito o mágico. As coisas ou são mágicas ou não existem. A literatura ou é mágica ou não existe. Embora o sagrado seja outro tipo de mágica, a do espírito, que domina sobre a inteligência. Porque a inteligência tem um limite. É como um vaso de água. O vaso fica com a água no limite, não passa. Mas há algo que se chama revelação, que entra e vai além de nós, que entra também na obra do Espírito, que entra numa outra dimensão da realidade. Nós, na medida em que nós vivemos profeticamente, isso é, numa vida revelada, a palavra se revela em nós. Para mim, por exemplo, as viagens de Gulliver eu gosto muito. Os contos fantásticos de Borges, do Labirinto de Borges, eu gosto da obra de Borges, está aí. Eu gosto muito de Guimarães Rosa, para mim, é o mais importante escritor brasileiro. O grande escritor Machado de Assis, que foi inventivo. E, para mim, como uma coroa na língua portuguesa, o Grande Sertão de Guimarães Rosa. É o maior. Para mim, é o maior. Um dos grandes do mundo. O senhor chegou a conhecê-lo? Não, infelizmente. Conheci a filha, já organizei conferências sobre Guimarães na academia, escrevi sobre ele até um livro que até hoje não foi publicado, porque é um negócio do direito de publicar. A filha me pôs diante de um advogado, o advogado não me resolveu, ficou o livro sobre Guimarães Rosa inédito. Esse problema de herança, de herdeiro, é o grande problema na literatura universal. É difícil para todos. É difícil, por exemplo, publicar obras de Manuel Bandeira, publicar obras de Cecília, porque tem os herdeiros. Eu, por exemplo, queria publicar um livro de João Cabral em francês, foi a maior dificuldade, o livro não saiu. O problema de herdeiros tem que ser resolvido hoje no Supremo, de uma maneira maior. Como já resolveu o problema de biografia. E o problema da leitura no Brasil, né? Olha, eu tive agora na Feira do Livro, aqui do Rio de Janeiro, na Bienal. Eu fiquei impressionado com a juventude que eu vi lá, comprando livros, alguns sentados até no chão, porque lá não existe quase cadeira, parece um labirinto. Eu confesso a vocês que eu me perdi naquele tal de labirinto. Precisava uma energia de jovem para andar em quilômetros e quilômetros e quilômetros de tendas, a pé. Mas, de qualquer maneira, eu vi aqueles jovens ali, multidão, dificultando até a passagem da gente ali. Então, há uma sede. Só que tem que vir de cima para baixo.
uma força maior a favor da leitura. Não basta vir de baixo. Está faltando esse esforço de cima. O resto é só aparência. Aceno cultural, aceno educacional, pouca realidade. Os artistas, os escritores no Brasil não são devidamente valorizados. São valorizados os cantores, aliás, merecidamente, não sou contra isso, mas os escritores estão se escondendo em catacumbas, como no tempo dos cristãos, porque às vezes é uma caça à inteligência. E a gente se pergunta como esse Brasil tão portentoso, que nasceu para reger o mundo, porque o Brasil não é terceiro mundo, é o primeiro mundo. Com a decadência da Europa, com as guerras. Eu não entendo por que existe esse abandono à cultura e um medo da inteligência. Mas também eu acho que iniciativas como a de vocês, o Clube de Leitura Clássica, abre uma vereda nessa floresta. Porque se nós nos descuidarmos, nós voltamos aos tempos bárbaros. A brutalidade, porque há uma brutalidade em certos estados, em que os cidadãos já não se sentem seguros. Nós amamos essa terra, mas precisamos também que a terra nos ame. Porque ela precisa de palavra. Precisa dos criadores. Não há futuro sem a palavra. Esse país não será o país do futuro sem a palavra. Não são os governantes que fazem o futuro. É a palavra que faz o futuro. Os governantes passam, se prendem ao poder, mas passam. A palavra não. A criação também não. A grande literatura também não. Mas nós precisamos de uma literatura que pense, não apenas efabule. Nós temos que dar uma identidade cada vez maior ao Brasil, no espírito. Ótima mensagem, né, já? Eu tenho umas últimas perguntinhas aqui antes da gente fazer o nosso tour pela biblioteca rapidinho. Essas são perguntas curtas para eu respondo logo. Ping-pong, Um verso. Segunda carta aos vindouros. Escrevo quando nada mais me escreve. Portanto, escrever dentro da febre. De tanto conhecer o mundo lebre, sou caçado com o mesmo desamparo. E a vós que sois futuro já concedo, que igual a nós a dor venha sem rumo. De não mudar, mudou a eternidade. Por não querer sondar, já perde o havido. De combustão e amor não tem partida, se a partilha se resume toda no seu próprio equilíbrio. Escrevo por razão de ser, logrando o sumo do silêncio, aquele quando que não exalta a lágrima e o consolo, repete o velho óbolo da barca. Não se arreda a agonia, nem se salta sem que a porta
a ponte a retirada. Vou dar o último verso. Porém, escrevo para estar sozinho com meus ruídos, ou com o clamor de mim ao sangue, escrevo com matéria consumida, e a antimatéria geme quando não atino, é que percebo. Muito bom, né, já? Agora algumas perguntas mais descontraídas ou provocadoras, né? Pode perguntar. Um autor que o senhor gostaria de traduzir e ainda não fez? Olha, eu gostaria de traduzir Shakespeare, soneto de Shakespeare. Mas eu não sou tão habilidoso no inglês como eu sou, por exemplo, no espanhol, ou mesmo no francês. Talvez eu também gostaria de traduzir Valéry. Boas sugestões. Ou então alguma coisa do poeta francês Claudel, na poesia, não no teatro. Boas recomendações. O lugar onde a poesia o encontra. Ela me encontra às vezes na madrugada. Eu gosto de escrever lá pelas 3 horas da manhã, porque o inconsciente é impressionante, porque quando escrevemos a gente entra no inconsciente coletivo. Eu, quando escrevo de madrugada, eu não preciso pensar. A palavra que me pensa. Quando eu estou escrevendo um romance, muitas vezes eu não sei desenvolver durante o dia, mas na madrugada eu sei. Por quê? Porque a palavra é um ato de fé. E o inconsciente não serve. De tanto servir o consciente, ele passa a nos servir. Muito bom. Qual seria uma palavra impossível de traduzir, né, já? Eu acho que tudo é possível de traduzir, Mateus, porque a tradução não deixa de ser uma recriação, um mundo, digamos, de linguagem que às vezes entra dentro da língua traduzida, outras vezes sai fora. A gente não consegue segurar. É preciso essa liberdade para traduzir, não apenas para criar. Borges ou Neruda? Os dois são diferentes. Um não é continuação do outro. E o que mais Borges mora no seu é mais coração? um ficcionista. Mesmo que seja poeta, mas sempre é um ficcionista. E Neruda é sempre poeta. Neruda tem um lado telúrico. Borges tem um lado da memória. São diferentes. E o seu favorito? Eu gosto dos dois. Não dá para escolher. Não dá para escolher. E o seu livro de cabeceira? É a Bíblia. Eu preciso de Deus cada dia, Mateus. Deus é definitivo. Eu sou um servo da palavra. Tudo que eu devo é a Deus, dos dons. Eu sou um esforçado. Aliás, na época, no colégio, eu tinha um colega meu que me chamava de esforçadinho. Eu sou obstinado. A criação, obstinação. É tentar fugir desse mundo caótico e começar a criar novo espaço para a sobrevivência humana. Porque esse espaço nosso aqui, que nós vivemos,
Está muito louco, muito caótico. Eu prefiro a outra loucura, a da imaginação. Está difícil de viver no nosso Brasil. Mas nós temos que sobreviver. E nós vamos sobreviver, porque nós temos a palavra. A política paz é vento que passa. Mas há um outro vento que vem desde o princípio do mundo e que é nosso aliado, é nosso companheiro. É o vento do Espírito. Esse ninguém segura a imaginação na mão, ninguém prende a alma, ninguém segura o Espírito. E a nossa certeza é que a palavra sempre vencerá. E agora, Neja, perguntas que não são nada sérias. Fala. Café, chá ou chimarrão? Faz tempo que eu não tomo chimarrão. Eu gosto do café. Não gosto do chá. Dizem que a academia tem o chá da imortalidade. Mas, sinceramente, eu acho que é muito embriagadora. E eu já disse que a imortalidade emagrece. Eu acho que até eu emagreci muito, até por causa disso. Pode ser, né, Neja? No Rio Grande do Sul, Grêmio ou Internacional? Grêmio. E no Rio? Aqui eu estou dividido entre o Fluminense e Flamengo. Não se decidiu ainda? Não, Torce para os dois. torço para os O dois. que faz no dia do Fla-Flu? Não Aí assiste? não faz mal, aí eu fico no Grêmio. O Grêmio está tão ruinzinho, coitado. Tá complicado. Gato ou cachorro? Cachorro. Só uma vez usei gato entre os meus personagens. Cachorro tem vários, né? Cachorro eu amo. Aliás, eu tive Lelé, Letícia ou Lelé, que era a minha cachorra. Entende? E agora tenho a Asha. Quando o Lelé morreu, nós ficamos tristes, Elza e eu. Aí houve um sonho de Elza, que Elza imaginou ter visto em sonho Lelé dizendo: vocês foram muito bons comigo. Não se entristeça. Eu acho que deve ter um céu para os cães. Não pode ser que não haja. É uma fidelidade tão extraordinária de um cão, que é incrível. Eu vejo, por exemplo, minha Aichinha me acompanhando em todo lugar, olhando para mim, precisando de mim. Eu podendo abraçá-la e colocando sobre a cama, ela dorme ao nosso lado. A grande invenção de Deus, além do homem ou da mulher. Que a mulher é a grande potência da criação. É o cão. É a terceira. Terceiro. Muito bom. Muito obrigado, Neja.